O que é Sexta-feira da Paixão? Por que Jesus morreu na cruz? E o que você vai fazer sobre este acontecimento? Vamos responder estas perguntas aqui hoje. O que é Sexta-feira da Paixão? O que Sexta-feira da Paixão não é, primeiramente, você tem que entender que não é um feriado para você se entristecer e ficar amuado, com o coração triste, quase que se forçando a se entristecer por uma motivação religiosa, ao lembrar que Jesus morreu na cruz há quase 2000 anos. Não é para você ficar seguindo religiosidade, rituais, para que você então, num dia como hoje, não coma carne e troque pelo peixe. Se bem que nos dias atuais eu creio que muita gente não vai ter nenhum problema de não comer carne e muito menos peixe, considerando a situação econômica do nosso país. Mas não é para você deixar de comer carne, para você comer peixe, você não limpar sua casa, ficar triste e assistir a um filme da Paixão de Cristo na TV. Isso não é Sexta-feira da Paixão, isso não é Sexta-feira Santa. Você vê que, ao longo dos séculos, a humanidade, ajudada, obviamente, pelo mal, foi trocando, foi perdendo o real significado das coisas e trocando o significado delas por outros. Como, por exemplo, Páscoa, para muitos, é sinônimo de ovos de chocolate. Coelho e ovos de chocolate. Assim como Natal, que nunca foi uma comemoração bíblica de qualquer forma, mas supostamente se comemora o nascimento de Cristo, virou um feriado para ganhar presentes e Papai Noel. Então, ao longo do tempo, as pessoas vão perdendo o significado das coisas e por isso elas são tão vazias de Deus, pela falta de entendimento, falta de conhecimento. A fé só vem quando você ouve a palavra, entende a palavra. E por isso há tanto trabalho do mal para que você não ouça a palavra e que você não entenda, para que você então não creia. E não crendo, você não terá vida em você mesmo. Ora, se Sexta-feira da Paixão não tem nada a ver com isso, com essas tradições religiosas, então o que é de fato a Sexta-feira da Paixão? Para quê? Vamos manter a coisa bem fácil aqui. Jesus morreu na cruz para resolver o problema que todo ser humano tem, mas ninguém consegue resolver. Esse problema chama-se morte. Todo ser humano morre. Vai morrer em algum momento. Todo ser humano vai chegar a um momento da sua vida, seja na idade jovem, mediana ou velha, seja de doença, por acidente, o que for, ele vai morrer. Não se conseguiu ainda resolver o problema da morte. Jesus morreu na cruz para resolver esse problema, definitivamente. Eu vou ler aqui o texto sagrado para você entender como que a morte entrou na humanidade. Quando Deus criou o homem, ele não criou o homem para morrer. Ele criou o homem para viver como ele, eternamente. Mas veja como a morte entrou na humanidade. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, o primeiro homem, Adão, e pelo pecado a morte. Então, já sabemos como a morte entrou no mundo. Pelo pecado. O pecado trouxe a morte. O pecado é a desobediência. O pecado é você fazer contrário ao que Deus diz. Isso é pecado. É você errar o alvo. Então, pelo pecado entrou a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então, o problema da morte entrou na humanidade por meio da desobediência a Deus. Quando o homem disse não a Deus, ele disse sim ao diabo. Ele disse sim à serpente. E ele negou a Deus. E a partir dali, aquele pecado passou para toda a humanidade. Nós já nascemos com o vírus do pecado no sangue. Isso é um fato. Você vê crianças. Você não ensina a criança a mentir, mas ela mente. Não é? A criança de 2 anos, 3 anos, já sabe mentir. Já sabe enganar. Onde ela aprendeu isso? Por que ela aprende a enganar? É por causa do medo. Você vê que a criança ela mente sem nem ter consciência porque ela está mentindo. Mas o medo de chatear o pai e a mãe faz com que ela minta. Quer dizer, ela já recorre à mentira ao invés da verdade. Então o pecado já está no sangue do ser humano. E por ele veio a morte. Ou seja, para que esta pessoa não viva por toda a eternidade fazendo mal a ela e a outras pessoas, então Deus não permitiu mais que o homem vivesse eternamente. Senão não haveria fim da maldade. Então a morte veio como salário do pecado, recompensa da desobediência. Então, como resolver esse problema? Se todos vão morrer nos seus pecados e sofrer 3 tipos de morte. Quais são os 3 tipos de morte? Quando a gente peca, a primeira morte é espiritual. É aquela morte que faz a gente se afastar do Criador. Quando Adão e Eva pecaram, eles logo foram se esconder de Deus, porque a culpa os afastou de Deus. Quando você erra com a sua esposa, quando você erra com seu pai, com a sua mãe, com qualquer pessoa, você começa a evitar aquela pessoa. Já percebeu? Já percebeu? Você não quer ficar na presença dela, você não quer nem olhar nos olhos dela, porque a sua consciência te acusa. Quer dizer, o pecado separa. Então ele traz essa morte espiritual. A pessoa que vive no pecado, ela vive carregada de culpa, carregada de um sentimento que faz ela sentir, perceber o mal que ela fez. Ela tenta empurrar isso para um lado, ela tenta esquecer, não pensar nisso, mas em certos momentos, quando ela está sozinha com ela mesma, com seus pensamentos, ela sabe quão mal, quão má, quão suja, quão perversa ela é. Ela sabe disso, mas ela não consegue resolver esse problema. Algumas pessoas tentam resolver esse problema fazendo caridade, ajudando os pobres, mas isso não resolve o pecado. Caridade não resolve o pecado de ninguém, não compensa pelo pecado de ninguém. Então, essa é a primeira morte espiritual. A segunda morte é a morte física, que todos vão passar. Mas a pior e mais severa de todas é a terceira, que é a morte espiritual eterna, que é a separação para sempre da alma de Deus. É a eternidade separado de Deus, que a Bíblia chama da morte eterna. Então, quando Jesus foi para a cruz, ele foi ali para tomar para si a morte, consequência do pecado. Sem pecado, porque ele não pecou, ele pôde pagar o preço do pecado, ele pôde saldar a dívida do pecado, resolveu o problema da morte, tanto que a morte não pôde segurá-lo, por isso ele ressuscitou no 3º dia. Por que Jesus ressuscitou? Porque a morte não tinha nada. Ele não tinha dívida com a morte, ele não tinha pecado. Então ele ressuscitou. Então, quando ele ressuscitou e venceu a morte, ele também deu esse direito a todos os que creem nele de serem perdoados dos seus pecados, e como ele ressuscitou, aqueles que creem também poderão ressuscitar com ele. Já no presente, livre dos seus pecados aqui em vida, recebendo a paz, o perdão,
livre do pecado, da morte eterna resultado do pecado, depois da morte física. Ou seja, quando aqueles que creem em Jesus morrerem, Jesus disse, ainda que morram, viverão. Ou seja, não passarão a morte eterna, porque ele vai pagar as suas dívidas e levá-los para viver eternamente com ele. Esta é a razão por que Jesus morreu na cruz, para resolver o problema que atinge todo ser humano e que nenhum ser humano pode resolver sozinho. Agora, a última pergunta é, o que você vai fazer com este fato, com este acontecimento? Você pode ignorá-lo. Não acredito nisso. Você pode ignorar. Escolha sua. Você pode ficar apenas sabendo e não fazer nada. Você ouviu, você soube, legal, e não fazer nada a respeito. Então, essas duas atitudes farão de você uma pessoa ainda morta nos seus pecados, quer dizer, você está rejeitando a solução que Jesus trouxe para a sua morte. Você está rejeitando isso. Se você ignora, se você não faz nada a respeito, você está rejeitando. Portanto, você segue morto nos seus pecados e a morte eterna segue sendo um problema para você. Ou você vai abraçar este fato e com todo prazer, alegria, humildade, reconhecimento, arrependimento, você vai se render a ele e falar, meu Deus, eu não sou merecedor do que o Senhor fez por mim. Eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas. O Senhor morreu, deu a tua vida para me livrar da morte. Eu não quero mais viver no erro, no pecado, como se o Senhor não tivesse feito nada por mim. Eu te agradeço, creio em ti, vou te seguir, vou te obedecer, porque ninguém fez por mim e ninguém poderá fazer por mim o que o Senhor fez para me livrar da morte eterna. Então, esta atitude de viver em obediência e fidelidade a Jesus para sempre é a única e mais sensata resposta que você pode dar a este acontecimento de há quase 2000 anos, que é comemorado na Sexta-feira Santa. Volto à pergunta, o que você vai fazer sobre este acontecimento? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!